Olá pessoal, que bom estar por aqui de novo. Esse é o Mundial Telenotícias com uma análise do que mais importante tem acontecido no Brasil e no mundo, você já sabe disso. Relatório da ONU apontou o Brasil como o campeão mundial em número de homicídios. É o lugar mais perigoso do mundo para se perder a vida. Já imaginou? Esses números são referentes a partir de 2023. Quando o atual governo tomou posse. Fazer o quê? Isso é fato. E contra fatos não há argumentos. Nós vamos falar sobre isso logo depois do recado de nosso apoiador. Se liga aí no que ele tem a dizer, que a gente volta logo depois, é bem rapidinho. Até já. Olá, Paulo. Que alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar com os nossos telespectadores o resultado, a mudança na vida das pessoas que usam o Articular. Gente, a nossa vida é tão corrida, a nossa vida é tão curta, que às vezes a gente não coloca a nossa saúde como prioridade. A gente só vai colocar a saúde como prioridade quando a gente, infelizmente, cai em cima de uma cama de hospital, aí que a gente fala, meu Deus, a minha saúde merece uma atenção. Então, gente, não espere o pior acontecer. Se você tem dor, se você está sentindo dores, dor no corpo, dor no joelho, dor na coluna, dor nas articulações, e você já não sabe mais o que fazer, já tomou diversos medicamentos, fez vários tratamentos, e mesmo assim a dor não passa. Gente, eu vou apresentar para você o Articular, que o sucesso, o melhor produto ortopédico do Brasil. E esse produto ele tem um sucesso absurdo porque dentro de um só produto, dentro dessa cápsula, você vai ter todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Por exemplo, o Articular, ele é rico em condroitina, rico em magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, ácido hialurônico ortopédico. Gente, uma semana, anota o que eu tô falando, uma semana de uso, você sente uma grande diferença. Tem pessoas que com 3 dias falam que não tá sentindo mais nada. E isso acontece por conta dessa fórmula incrível que ele tem. Gente, esse produto ele vai direto no foco da dor, ele vai lá na onde tá inflamado, ele vai lá na onde tá ressecado, ele vai lá na onde precisa e faz a regeneração. Ele reconstrói cartilagem perdida, ele desinflama o seu corpo, nutre as articulações e você tomando ele, o seu dia a dia vai ser outro, vai trabalhar melhor, vai dirigir melhor, vai descansar melhor. Você que já passou um Natal aí, só por Deus, cheio de dor, você vai ter a oportunidade agora de você começar o ano com o pé direito. Nada melhor do que a gente começar o ano com o pé direito, né, gente? Então, você que tá sofrendo com dor, aproveita esse finalzinho de férias, aproveita esse finalzinho de ano que ainda resta e ligue para pedir o seu Articular, que eu vou te entregar nos próximos dias e a partir de agora, daqui pra frente, anota o dia de hoje. O dia de hoje foi o último dia que você sofreu com dores. E você vai falar que no finalzinho do ano de 2024, a melhor decisão da sua vida foi ter tomado o Articular. Porque você, daqui pra frente, se tornará outra pessoa. Você vai trabalhar muito melhor, vai aproveitar com a sua família, vai ter outra vida. Daqui pra frente é vida nova, sem medicação, sem ter que se preocupar em fazer cirurgia, sem ter que se preocupar em ficar gastando seu tempo lá no médico, 3, 4 horas esperando, é exame, é isso, aquilo, outro, aquela burocracia que a gente sabe que tem nesse Brasil. Então, gente, daqui pra frente é vida nova. 2 cápsulas ao dia e eu te garanto que na primeira semana você vai ver uma grande diferença. E o resultado, eu garanto pra você, é garantido. Então, gente, você que tá sofrendo artrite, artrose, osteopenia, osteoporose, fibromialgia, sabe aquela dor generalizada? Um dia no pescoço, outro dia no ciático, outro dia na coluna, e você já não sabe mais o que fazer? Então eu vou te dar a oportunidade para você mudar de vida agora. O Natal já passou. E agora o que tem que passar são as dores. E você ligando, eu tenho certeza que isso vai mudar. É só você ligar nesse número aqui, ó. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Hoje, a promoção de fim de ano está incrível. Eu vou liberar para as 3.000 primeiras pessoas que ligarem a partir de agora. Eu vou liberar um desconto especial, o maior desconto do ano. Então, gente, coloque a sua saúde como prioridade. Ligue agora, peça o Articular, que receba em casa nesses próximos dias e tenha uma vida transformada. 0800 591 4391. 0800 591 4391. E esse telefone também é o WhatsApp. Se você não pode ligar, salva o telefone nos contatos, esse 0800, chama a gente no WhatsApp, que a gente vai te dar um atendimento perfeito. Não é atendimento eletrônico, inteligência artificial, é atendimento humano, pessoa capacitada para poder te atender, tirar todas as suas dúvidas e o melhor, você vai ser acompanhado. Nós acompanhamos o tratamento porque é do meu interesse ter a sua vida transformada, porque você vai ser o próximo
a contar o seu depoimento. Então, gente, ligue e peça 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda vai ganhar de presente o nosso lançamento. São 2 pomadas lançamento. Eu vou começar pela pomada Bálsamo Dourado. Essa pomada é maravilhosa, tem mais de 10 bioativos e ela esquenta, tá? Você passa, ela esquenta, é muito boa. A segunda pomada é a pomada Gelo Seco, que você passa ela antes de dormir. Maravilhosa. Lembra daquela compressa com gelo? Não precisa mais. Agora passa a pomada Gelo Seco, que vai tirar toda a sua dor. E ainda recebe um aparelho de massagem profissional. Tudo isso te entrego agora. E o pagamento, nós combinamos só lá pra frente. Só pra janeiro a gente conversa sobre pagamento. Então, gente, ligue, peça e viva sem dores. 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa de análises. Agora vai dizer o quê? Que a ONU precisa ser desfeita? Pois a Organização das Nações Unidas liberou um relatório muito importante, onde aponta que o Brasil é o país onde mais acontecem homicídios no mundo. É o campeão global. É a ONU quem está dizendo. E isso preocupa bastante. E sabe o que é pior? O país conseguiu esse ranking depois de 2023, quando apresentou 47.722 homicídios em um único ano, o equivalente a 10,4% dos assassinatos ocorridos no mundo inteiro, segundo o estudo global sobre homicídios em 2023, divulgado pela ONU. De acordo com o relatório, foram registrados 458 mil homicídios em todo o mundo no ano analisado, superando em 4 vezes as mortes causadas por conflitos armados e terrorismo juntos. E o Brasil, sozinho, foi responsável por mais de 10% desse total. A gente ri para não chorar, mas a coisa é muito séria. Ou seja, em 2023, primeiro ano do Lula 3, por incrível que pareça, o relatório aponta uma queda de homicídios em torno de 14% nos anos anteriores, de 2019 a 2021. Curioso isso, não é mesmo? Nesse período de baixa, o governo era de quem? Você se lembra? E ele ainda facilitou o porte e posse de armas de fogo para que os cidadãos de bem pudessem se proteger, pudessem se defender, já que o Estado não tinha e ainda não tem condições de oferecer segurança ao cidadão. Apenas as organizações criminosas e seus seguidores dispõem de armamentos pesados de grosso calibre para a execução dos trabalhos. Os caras já chegam com a certeza que apenas eles estão armados e cometem os crimes, como os apontados pelo relatório da ONU. É uma vergonha. Vamos conversar com o nosso analista jurídico André Marcília sobre isso. Seja muito bem-vindo, Marcília, mais uma vez. Como é que você vê esse relatório da ONU? É com você. Tudo bom, Paulo? Cumprimento você, a audiência. Pois é, o Brasil é engraçado. Talvez a gente possa pensar que é o pior país para ganhar a vida, mas é o melhor para se perder a vida, né? Então, eu acho que esse é um bom resumo. O Brasil economicamente vai pessimamente, né? E em termos de segurança, ele simplesmente se perdeu. E, curiosamente, a segurança não é a pauta do dia. Aliás, a economia parece que também não, né? Mas a segurança não é a pauta do dia desse governo, e isso eu acho que esses números refletem isso. Não há essa preocupação. Ao contrário, nós tratamos aqui o combate à violência como um problema estrutural. Então, a violência ela existe porque existe a desigualdade, a violência ela existe porque as pessoas elas são oprimidas e etc. E dentro desse discurso não se combate a violência concreta que está nas nossas vistas, está na nossa cara. Esse é o melhor retrato, talvez, infelizmente, esses números retratam, né, a forma como o governo trata o tema da violência, inclusive até as polícias. A gente tem visto a questão de câmeras policiais, a questão do receio dos decretos sobre como os policiais devem
ser domesticados, vamos chamar assim. Existe uma tendência do governo, e sobretudo do Ministério da Justiça, em domesticar a polícia como se ela fosse potencialmente criminosa, e é isso. O retrato é um país abandonado porque não se combate a violência de forma efetiva. E se você for perguntar para as autoridades, elas vão dizer exatamente isso aí, que esse número é alto, né, muito provavelmente vão dizer isso, que esse número é alto por causa das ações da polícia e não do crime organizado, né? Ou seja, é o número 1, Marcília, do mundo em número de homicídios. Ou seja, você no Brasil quer perder sua vida, vai para o Brasil, entendeu? Você corre um sério risco. Então é um negócio complicado. E na semana passada o governo causou uma polêmica danada, imensa, em decretar as novas ações e permissões de todas as forças de segurança do país. Agora, de acordo com o decreto, as armas letais só poderão ser usadas em último caso. Quem não cumprir vai perder o repasse de dinheiro do governo, como fundo penitenciário e por aí vai. Isso está correto, Marcília? Não, não está correto. E vale lembrar, você falou de os números são por mortes promovidas por policiais. Vale lembrar que boa parte dos números dos homicídios são de policiais que são mortos, né? E esses números são, de alguma forma, ignorados. São mortos ali combatendo a violência por um salário irrisório, dentro de um dever moral ou ético que não é respeitado pelo governo com decretos como esses. Quer dizer, a ideia, como eu mencionei anteriormente, é domesticar a polícia. Quando você diz que a polícia só pode utilizar a arma em último caso, isso significa o quê? Que eu acredito que a polícia não sabe utilizar a arma, que a polícia ela usa a arma para cometer crimes, não para defender as pessoas. Quer dizer, a premissa é essa. É a mesma premissa da câmera. Coloco a câmera porque os policiais vão cometer ilícitos, então precisam ser vigiados. A gente não parte do princípio de que um professor precisa ser vigiado com uma câmera porque vai cometer um ilícito. Então, quando você faz isso com um policial, você parte do pressuposto de que ele é em si um potencial criminoso, que a sua arma é em si potencialmente utilizada para crimes, e isso humilha esse policial, que muitas vezes é o único recurso que nós temos para tentar diminuir esses números. É totalmente inconstitucional o governo entrar na administração e na gestão pública das polícias estaduais. Isso é inconstitucional, isso não pode ser levado adiante de uma forma legal. E mais, condicionar repasse de verba à obediência à administração do governo é pior ainda. É muito pior. O governo já não tem o direito de administrar polícia alheia. O governo ele tem o dever de administrar as verbas e distribuí-las adequadamente. O governo é basicamente como existe num cassino, né? A pessoa vai distribuindo as cartas. Ele é aquele... Como é que chama isso daí? Tem um nome, o crepier, né? Pode se chamar assim. Não sei o nome. Mas enfim, aquele cara que ali está apenas gerenciando o que está acontecendo e distribuindo as verbas para os participantes. Os participantes é que vão gerir as cartas e olhar como elas devem ser distribuídas na mesa, como o jogo deve ser feito. Isso é atribuição dos estados e não do governo federal. O governo federal, portanto, age de forma inconstitucional e, ao segurar a verba, age duas vezes de forma inconstitucional, porque ele tem o dever de entregar a verba. Ele não pode punir os estados que não os obedecem, segurando esse dinheiro, porque esse dinheiro não pertence ao governo federal, mas sim aos estados. Tá, então isso é inconstitucional, né? Justamente eu ia falar disso agora, né? Ou seja, a insatisfação dos governadores dizendo que não vão cumprir, né? O governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, disse que isso, né, não tem o menor cabimento, que agora o governo está dando, é como se estivesse sinalizando para o marginal: olha, atire agora à vontade, porque vocês têm o direito de atirar primeiro. Se o policial escapar, aí ele vai revidar. Então existe essa possibilidade do policial ser anulado antes mesmo de reagir. O governador do Distrito Federal está dizendo a mesma coisa, basicamente, né, que vai ficar difícil de cumprir. E aí o governo vai interferir numa atribuição de um governador, ou seja, né, de um estado da federação, sendo que ele não pode fazer isso. Então isso é inconstitucional do ponto de vista técnico-jurídico, correto?
É inconstitucional porque você retira, inclusive, a autonomia do Estado, a autonomia da governança dos governadores e também, com isso, tira a nossa autonomia, porque nós elegemos os governadores para fazer a administração pública de setores como o da segurança. Então, quando o governo federal se mete nesse assunto, ele viola essa autonomia e viola também o respeito ao nosso voto que elegemos os governadores, porque esses governadores, quando foram eleitos com pautas de segurança pública que agora não poderão ser respeitadas justamente porque o governo federal está centralizando o gerenciamento da segurança pública do país. Olha só, eu vou citar um exemplo aqui porque é como se a gente visualizasse a seguinte situação. Pensa no México, que é um dos países mais perigosos do mundo, a cidade do México, né, com a explosão de gangues, né, extremamente violentas, né, municiadas ali, né, todas as gangues usam armamentos pesados. Agora imagine a polícia do México chegando para combater esses caras na rua. Você chega lá com aquela caminhonete, você não pode usar aquela arma. Então você tem que chegar lá com um taser primeiro. Aí o cara vai estar com a arma na mão, mas não está apontando para você. Aí você tem que chegar e pedir para o cara largar a arma. O cara fala, eu não vou largar. Você vai disparar o taser ali, né, porque você não pode usar, e se ele não apontou a arma para você, então não se justifica uma legítima defesa e nem caso extremo, né, de reação policial. Aí você vai tomar um tiro e não vai ter tempo de sacar a sua arma. Agora, imagine isso no Brasil, né, com aquelas inúmeras imagens que nós vemos na porta das comunidades, os traficantes ali com fuzis AR-15 na mão, o policial vai chegar, ô, faz favor aí, filho. Põe a sua arma no chão que você está preso. Você não vai poder sacar a sua, aí você vai apontar para ele o quê? Você vai ter uma chance. Você vai apontar a arma para ele e ele vai apontar a dele para você. Só que a sua vai dar um tiro de choque e a dele vai disparar um calibre violentíssimo, que não vai restar nem pensamento. Isso é correto? Qual é a sua opinião? Isso parte de uma premissa incorreta que a gente pode talvez ampliar para outras formas que os nossos governos têm de lidar com tudo, né? Se a gente for pensar, por exemplo, é claro que existem policiais que cometem abusos, óbvio que existem policiais que fazem isso. Existem crimes cometidos pela polícia, é claro que existem. Mas a gente vai então julgar todo mundo, vamos pelos 2, 3 que assim o fazem, vamos julgar uma corporação inteira, vamos administrar o país inteiro a partir de uma premissa de que eles são o ilícito, de que a polícia é ilícita em si. Quer dizer, isso é errado, mas é o que a gente vem, por exemplo, assistindo em relação à liberdade de expressão e a outros setores, né? Então, tem pessoas que abusam da liberdade de expressão? Tem pessoas que abusam da liberdade de expressão. Tem pessoas que cometem crimes? Tem pessoas que cometem crimes. O que a gente faz? A gente vai para as redes sociais e elimina a liberdade de expressão e acha que está gerenciando o problema. Então, isso é uma forma de pensamento completamente errada e mostra que o nosso governo não tem apego por esses temas que ele resolve eliminar. Quando você elimina a liberdade de expressão ou elimina a segurança pública, você está dando um recado. Isso não é um valor para mim. E é muito ruim, porque esses valores não são do governo, esses valores são do Estado. São valores da Constituição. A Constituição é que prega que você deve combater a violência e deve priorizar a segurança pública. São valores que estão na nossa Constituição, né? Então, a gente vai um pouco, infelizmente, ficando submetido a uma centralização de poder no Executivo e o Executivo gerenciando os demais estados, fazendo com que o Brasil se torne meio uniforme no combate no tema da segurança pública. Isso é um perigo, isso é muito ruim. Nós não somos um estado centrado no Executivo. O Executivo não é o chefe dos governos estaduais. O ministro da Justiça, ele não é o bedel da forma como os governadores administram a segurança pública. A gente é necessário de fato haver uma reação a isso, porque a gente vai ferindo não apenas o tema da segurança pública, mas a própria institucionalidade dos governos, a autonomia dos governos e a forma como a gente enxerga o país. E tem mais uma coisinha, né? Você já imaginou, né, o BOPE subindo o morro? Como é que o BOPE vai subir o morro no Rio de Janeiro, por exemplo, agora?
não é? Fica difícil, né? Como é que a rota vai combater, né, o crime aí em São Paulo? Realmente é uma coisa extremamente complicada. Por quê? Porque o Brasil não é uma Suíça, né, onde você tem lá aquele bando de o equivalente a guardas municipais, né, e o nível, né, de criminalidade é baixo. É diferente isso, muito diferente. Fala. Ô Paulo, e é um ponto importante. O Brasil não é uma Suíça e o Brasil não é um Brasil só. Então desconsidera-se inclusive as realidades regionais. Você falou bem do BOP. Como é que eu posso, por exemplo, aplicar para um estado? A gente tem no Brasil estados que são tem uma violência muito menor e uma violência diferente também. Você tem estados que existem favelas que você consegue entrar, que não estão dominadas por um poder paralelo. O Rio de Janeiro você tem favelas dominadas todas quase pelo poder paralelo. Como é que você trata tudo isso de uma mesma forma? Como é que você unifica? Então, além de tudo, do ponto de vista estratégico, uma tolice, é errado, né? É ingênuo até mesmo, porque você desconsidera que o Brasil é um país continental que merece que haja políticas públicas para a segurança diferentes, né? Isso não tem como ser centralizado, é errado, do ponto de vista não apenas legal e jurídico, mas também do ponto de vista de estratégia. Agora, uma coisa que chamou a atenção, Marcílio, e eu não sei se você percebeu, o jornalista Alexandre Garcia chegou a falar disso, né, num dos programas dele na semana passada, que é o seguinte: toda vez que um governo quer lançar alguma coisa polêmica, essa coisa acaba sucedendo um fato anterior que tem a ver com o interesse do governo, né? Como foi dessa vez a ação dos policiais rodoviários federais, que acabaram numa atuação, chegaram com a arma e acabaram disparando um tiro de fuzil na cabeça, né, de uma menina. Como é que você vê isso? Não é muita coincidência? Ou seja, o governo está preparando, né, uma proposta e, de repente, precisa de alguma coisa forte que ajude a convencer a sociedade, ou seja, a persuadir a sociedade daquilo que ele está pretendendo. Fica muito estranho isso, né? A gente parece que isso tá guardadinho ali, né? Então, só esperando acontecer um fato de comoção para, em cima dessa comoção nacional, lançar o plano político, né? Conseguir a aderência da mídia ou das pessoas ao plano político. Isso é estratégia. Isso, enfim, infelizmente a gente tem visto cada vez mais. Aliás, essa questão de vamos regular as redes sociais virou até meme, né? Tudo que acontece, vamos regular as redes sociais, é mais ou menos a mesma coisa. Pega-se um fato e joga-se ali o plano político de regular redes sociais. Pega-se o fato e vamos, então, fazer esse plano de segurança nacional centralizado e tal. Isso seria quase natural, né, se não se tornasse regra. A gente pode entender que o marketing até possa fazer parte da política, mas o marketing não pode engolfar a política, o marketing não pode ser ele todo a política não pode ficar esvaziada de sentido, ou a gente apagar as inconstitucionalidades existentes dos planos políticos e nos projetos que são apresentados em razão da comoção nacional, que é isso que às vezes parece que acontece, né? Uma coisa é você usar um fato para promover o seu plano por mera propaganda. Outra coisa é você fazer com que fique fora do debate público as irregularidades do seu plano em razão da comoção. A comoção não pode evitar o debate sobre a qualidade do plano apresentado, senão todos estamos aqui sendo enganados todos os dias por conta da nossa emoção, né? Então, em nome do medo, em nome da emoção, vale tudo. Vale até aquilo que é inconstitucional, vale até aquilo que é irregular, vale até aquele plano que não presta. Isso é que não pode acontecer. E, infelizmente, acontece. E o que você achou do que disse o senador e ex-juiz Sérgio Moro sobre isso? Ele disse que se espanta que o foco do governo petista na segurança pública seja vigiar e controlar a polícia. Segundo ele, para Lula, polícia é problema. Para o crime organizado, nada. Está explicado aí o relatório da ONU, né, Marcília, que a gente falou aí o porquê do país, né, no ano de 2023, se tornar o líder global em homicídio, né?
Aí, Paulo, é inevitável que a gente entenda como funciona, que se é um governo progressista, um governo que tem uma pauta ideológica muito clara, quer dizer, nesse sentido, de esquerda, e a esquerda tem essa visão, uma visão de que a violência ocorre por conta, assim como existe o racismo estrutural, assim para eles, né, assim como existem essas questões, a única coisa que não existe estrutural é censura, aí censura não existe, mas tudo é estrutural, a violência também é estrutural, é assim que eles enxergam. Então, se a violência é estrutural, você não pode combater a violência, você precisa combater a estrutura. Só que o problema é que eles são a estrutura é o governo. Então, quando eles combatem a estrutura, eles dão um tiro neles próprios. A polícia é o Estado. Veja, se eu tiro o poder da polícia, eu acredito que a polícia deve ser desarmada, eu estou dizendo que o Estado tem que ser desarmado. Me parece que falta essa visão ideológica mais progressista, ela dá muito certo quando a pessoa não está no governo, quando a pessoa é oposição. Quando ela se torna governo, eles não percebem que isso fica contraditório. Então eu vou combater a estrutura oprime, mas quem é a estrutura? Sou eu que estou no governo. Então não faz sentido nenhum. Você vai tirar da polícia e vai colocar na mão de quem? Quem que vai passar a combater o crime? Se a polícia é o problema para o governo, então quem é a solução? Não adianta apenas apontar o problema e tirar as armas de quem eles acreditam que seja o problema. Eles precisam apresentar uma solução. Qual é a solução alternativa? Nenhuma. Então esse é o grande problema. Aponta-se na direção de alguma coisa, mas não se dá nenhuma alternativa a esse problema apresentado. Você acredita que o problema não é o crime organizado, que o crime organizado é resultado apenas de uma estrutura falida? Ótimo. Então, como é que você lida com o fato? Você tira apenas a polícia do jogo e coloca quem no lugar? Ninguém. Essa é uma visão que, como repito, dá muito certo quando você está na oposição. Quando você está no governo, fica contraditório, porque você é a própria estrutura e você, portanto, é o problema que está sendo combatido por você. Não faz sentido. E agora a gente vai falar de um assunto que a gente já discutiu aqui, mas eu quero chamar a atenção porque ele de uma certa forma, tem uma certa referência com relação às decisões, né, da Justiça, né? Você viu que o STF mandou arquivar uma queixa-crime movida pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro contra a deputada do PSOL, Érica Hilton, viu? Pois é. Foi uma queixa-crime de injúria e difamação, um crime contra a honra da ex-primeira-dama, que foi ofendida pela deputada em um episódio de apoderamento irregular de um animal de estimação. O episódio aconteceu no Palácio da Alvorada em 2020, mais ou menos 2020, entre 2020 e 2022, quando um cachorro abandonado apareceu na região e foi adotado pela família Bolsonaro. O verdadeiro dono apareceu depois e o cachorro foi devolvido, mas a deputada disse o seguinte, na época, abre aspas, referente à época, né? Não dá nem para homenagear Michele Bolsonaro por nunca ter sumido, né, com o cachorro de outra família, porque literalmente, até isso ela já fez, fecha aspas. A deputada disse isso ao ver que Michele Bolsonaro estava sendo homenageada como cidadã honorária da cidade de São Paulo pelo prefeito Ricardo Nunes. E aí, o ministro Luiz Fux mandou arquivar, alegando que a deputada estava no seu pleno direito de imunidade parlamentar. Ele enviou a decisão para a segunda turma do tribunal, que acabou confirmando o resultado. Pois é, Marcília, a gente já falou disso antes, mas chega a ser um absurdo, né? Ou seja, não teve relação com o mandato. A deputada estava no seu direito de imunidade, acusando a ex-primeira-dama e, de novo, sem ter absolutamente nada a ver com o mandato dela. Já com o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, ele, dentro do mandato dele, na tribuna da Câmara, aí não tem imunidade, né? Dá para entender isso, Marcelo? Não dá para entender. Olha, eu posso te dizer que a minha visão sobre imunidade parlamentar é a visão constitucional, né? E pela Constituição, quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis. Então, nesse caso, entendo até que a própria Érica teria direito de dizer isso, como acho que o Van Hatten teria direito de dizer o que disse, como todos os parlamentares acho que têm direito e, às vezes,
o dever, Paulo, de dizer o que dizem, porque também com a imunidade parlamentar relativizada, o dever de falar fica por eles esquecido. Do mesmo jeito que a gente estava falando da polícia, esse ataque à polícia faz com que a polícia deixe de ir atrás, porque, enfim, você não vai se expor sem arma ou com o risco de não poder usar sua arma, você não vai subir um morro no Rio de Janeiro. Então você vai deixar de fazer o seu trabalho. E os parlamentares também deixam de fazer o seu trabalho, que é falar, no caso, por receio da imunidade parlamentar ser relativizada. Então eu acredito que ela deve ser total, para eles falarem o que eles quiserem. Mas, se a gente for avaliar a jurisprudência do STF, o caso Van Hatten estaria protegido, porque tem relação com o mandato que ele falou, e ele falou da tribuna. No caso da Érica, potencialmente ela cometeu uma calúnia, porque dizer que o outro some com cachorro é um crime. Se você atribui falsamente a alguém um crime, isso chama-se calúnia. Isso é um crime contra a honra que está no nosso Código Penal. Então, em tese, ela cometeu um crime de calúnia. Mas o que o STF diz é que você pode cometer até esses crimes, você pode até caluniar alguém sendo um parlamentar se tiver relação com o mandato e for a fala da tribuna. Não vejo nenhuma relação com o mandato. Qual é a relação de uma deputada falar do cachorro do outro? Então, me parece totalmente fora da relação necessária que o próprio STF entende para haver imunidade. Mas a gente está diante dessa falta de critério, dessa falta de coerência da nossa Corte Constitucional, do nosso STF. Parece que, a depender de quem fala ou do que fala, se o assunto é esse ou aquele, ou se é esse ou aquele o parlamentar, as decisões são diferentes, infelizmente. Pois é, e o deputado Bibo Nunes, também do PL do Rio Grande do Sul, decidiu fazer uma PEC para melhorar a interpretação ainda, né, do judiciário com relação ao artigo 53 da Constituição, né? Diz que quaisquer lugar agora também, né? Ou seja, e qualquer lugar significa qualquer lugar. E aí nós conversamos com ele e falamos o seguinte, mas isso também não pode gerar uma interpretação? Aí ele falou, não, de maneira alguma, tem que ser aquilo que está ali, porque quaisquer palavras em qualquer lugar, quaisquer lugares, né? Ou seja, na internet, na rua, na chuva, na fazenda, em qualquer lugar. Será que vai haver interpretação com relação a isso também, ô Marcília? Eu acho que inconstitucional vai ser ele entrar naquela de punição dos magistrados, né? Porque aí eu acho que, só para a gente encerrar, eu acho que aí entra na cláusula pétrea, né? O que você acha? A punição a magistrados que vem junto nesse projeto, né, o magistrado que interpretar isso ou ignorar esse dispositivo poderia perder o cargo sem remuneração. Eu acho que isso isso sim dialoga com uma inconstitucionalidade, porque veja, a interpretação do magistrado, por pior que seja, né, ela é um direito, né? O magistrado ele tem também o direito a se expressar, ainda que de uma forma tola ou errada, e isso também faz parte da liberdade de expressão. A interpretação do juiz é também uma liberdade de expressão. O ponto é que isso não pode ser vedado. Agora, o que a gente tem, infelizmente, no país nos últimos anos é que o nosso judiciário, sobretudo o STF, tem interpretado com criatividade, ele tem ignorado o texto e tirado de uma fantasia mental as interpretações. Você tem que se basear no texto, né? Aí você tem aí uma pauta, às vezes você lê uma notícia e etc. Você não pode me fazer uma pergunta sobre a situação do país e eu te responder sobre a situação da China. A gente precisa aqui ter um pouco de coerência, senão perde-se o rumo e perde-se o senso de justiça. E é isso que aconteceu. Não adianta reforçar também no texto quaisquer lugares. Agora vamos acrescentar quaisquer lugares, já que tinha antes só quaisquer palavras, certo? Só que antes tinha quaisquer palavras e não eram quaisquer palavras também. Então, a depender da palavra, o STF já entendia que era crime. O que adianta ter quaisquer lugar? Eles vão interpretar do jeito que eles quiserem. Mas o que me parece mais relevante nesse gesto desse projeto é a reação do parlamento. Tardia, porque infelizmente nós falamos também do caso Daniel Silveira. Se o parlamento tivesse reagido lá atrás,
e não permitido que o STF avançasse tanto, talvez não chegássemos ao que chegamos. Mas é uma reação. O Congresso reagindo do ponto de vista institucional, fazendo uma nova PEC, ou dizendo ao STF que a grama é verde, que a parede azul é azul, dizendo ao STF qual o trabalho que ele, STF, deve fazer, acaba sendo um gesto de contenção importante. Me parece que hoje o trabalho mais relevante do Congresso não é fazer leis, porque as leis são interpretadas de qualquer jeito, mas dizer ao STF que eles não vão se conformar com as leis serem interpretadas de qualquer jeito e vão reagir, se confrontando-se com os abusos cometidos pelo Poder Judiciário. Legal, isso vai ter que mudar até 2026, porque senão ninguém mais vai votar em deputado e senador, porque vai perder a necessidade. André Bacília. Eles não podem falar, não é, Paulo? Eles não podem falar. O que eles votam é considerado inconstitucional. E aquilo que eles se omitem de votar, o STF diz que eles foram omissos e fazem por eles mesmos a votação, como no caso da regulação das redes. Como é que dá para entender isso? Não serve para nada, né? 2026, se não resolver isso aí, meu irmão, ninguém vai votar nos caras, né? André Bacília, nosso jurista, especialista, muitíssimo obrigado. É sempre muito bom bater um papo esclarecedor com você. Obviamente que isso aqui são análises e opiniões. Obrigado, viu, Bacília? Espero contar com você bastante aí em 2025. Até a próxima. Obrigado. Um prazer. Um abraço. E nós ficamos por aqui com esse programa de hoje. Se você gostou, de novo, eu lhe peço que nos dê um like e se inscreva em nosso canal, porque é muito importante para nós. Muito obrigado pela companhia e nos vemos de novo a qualquer momento. Até lá!